Olá, tudo bem? Meu nome é Everardo e entendendo que hoje a melhor arma contra o coronavírus é a informação, e a informação trazida por fontes confiáveis, a exemplo de médicos, cientistas e especificamente por infectologistas, que são especialistas nessa área de infecção por coronavírus. Trago no vídeo a seguir informações que entendo podem ser úteis para vocês e que permitem que sejam compartilhadas com seus amigos e familiares. A minha pretensão aqui é uma só: é a divulgação destas informações, que entendo ser importante para cada um de vocês. No vídeo que será apresentado, o Dr. Álvaro Furtado Costa, infectologista do Hospital Geral de Clínicas de São Paulo, responde a várias dúvidas, como, por exemplo, em que testes se pode confiar. Se o vovô e a vovó podem, mesmo tomando todos os cuidados, devem abraçar seus netos. Quais os produtos de limpeza que devem ser utilizados para a desinfecção da casa? O portador de rinite alérgica, ele faz parte do grupo de risco? E, por fim, garganta inflamada é um sinal de Covid-19? Esse vídeo foi apresentado hoje na Globo News, no jornal Edição 10 Urgente News. Sei que a maioria das pessoas não tem a oportunidade de ouvir essas informações de um canal fechado, mas, com certeza, a maioria das pessoas possui um aplicativo de WhatsApp e um celular, sendo muito mais fácil obter essas informações através dos aparelhos celulares. Um abraço, a gente se vê mais tarde. Olha, Lilian, a pergunta dela é bem difícil. A gente tem muitos problemas com relação à testagem no Brasil. A gente tem algumas plataformas para fazer o diagnóstico, testes que identificam o vírus. São testes que geralmente o diagnóstico é feito quando você pede mais precocemente, nos primeiros dias. E os testes sorológicos. A grande questão dos testes sorológicos, eles detectam um anticorpo, né? Mas o que a gente tem disponível no Brasil, quando a gente faz um teste para avaliar se o paciente teve contato ou não, a gente tem algumas características do teste que são importantes para que a gente fale que o teste é verdadeiro, que é a sensibilidade do teste e a especificidade. Ainda no Brasil, a gente tem bastante problema com os testes que estão disponíveis para detectar anticorpo, né? Tem testes rápidos, tem testes que demoram um pouco mais para o resultado ficar disponível. Então, realmente, eu só consigo saber se eu tive contato com o SARS-CoV-2, o novo coronavírus, a doença Covid-19, com alguns testes. Se for na fase inicial, são testes moleculares, né, que detectam o vírus. Em fase que o paciente já passou, já melhorou, já teve os sintomas, são os testes de sorologia. Mas esses testes de sorologia, infelizmente, são testes com muitos problemas. Às vezes vem um resultado falso negativo. Então, é realmente preocupante a gente ter que lidar com plataforma de diagnóstico ainda com alguns problemas. Precisa ser melhor estudado, desenvolvido testes, validado testes que consigam ter um critério de interpretação que seja mais verossímil para o médico e para o paciente. Doutor, agora a pergunta de um vovô. Nessa véspera de Páscoa, vovô Severino, que é aqui do Rio de Janeiro, ele quer saber o seguinte: se ele chegar na casa das netinhas com máscara, tomar banho, inclusive lavar a cabeça, trocar de roupa, ele pode abraçar as netinhas ou é melhor não, doutor? Olha, um abraço para o vovô aí. A questão é o seguinte, né? A gente, nesse momento aí, a gente fica muito preocupado com a população idosa, porque a gente sabe que essa população, nas casuísticas, nos trabalhos que foram publicados, são os que têm o maior desfecho de gravidade, né? Então, a gente fica bastante, assim, com recomendações redobradas para essa população. Então, a gente entende até a vontade de abraçar os netinhos, a questão afetiva, momento importante, aí uma data que a gente geralmente se abraça, se beija, mas nesse momento, realmente,
realmente a gente tem que evitar essa proximidade de contato físico, porque muitas vezes as crianças podem ser portadores assintomáticos do vírus e esse contato próximo de abraçar, beijar, encostar, mesmo tomando todas as precauções, a gente, nesse momento, para essa população que tem um risco maior de forma grave, a gente tem que evitar ao máximo. Por mais que isso doa no coração, a gente realmente tem que recomendar para não expor de forma alguma qualquer tipo de risco para a população que tem acima de 60, 70 anos. Então vai ter que se contentar o vovô com a chamada de vídeo nesse momento, infelizmente, mas é o que a gente tem para hoje, né? Agora aqui a pergunta da Iris, que é de Vitória da Conquista, na Bahia. Quais os produtos que eu posso usar para limpar a casa, os produtos que também matam o vírus além do álcool? Então, ótima pergunta. A gente não precisa de nada mirabolante para poder fazer a desinfecção de superfície na casa. As pessoas acham, eu não tenho álcool 70. Às vezes uma solução de água sanitária, cândida, pega um paninho, eu vou dar uma dica. Principalmente, Lilian, contar aí para as pessoas que estão dentro de casa, às vezes realmente esse processo aí de limpar a casa passa na cabeça das pessoas como estratégia, é importante sim, principalmente se moram muitas pessoas na mesma casa. Tentar, principalmente para a superfície das pessoas encostam mais a mão. Maçaneta, mesa, teclado, qualquer local onde tem esse contato. E pode ser realmente, não precisa ser só o álcool, né? Você monta uma solução de cândida ou mesmo com água sanitária, pega um paninho, faz a desinfecção de superfície, intensifica a frequência dessa desinfecção, se for em locais onde tem mais pessoas, onde realmente tem um fluxo maior de encostar a mão. E, de novo, além de tudo isso, lavar a mão toda hora, água e sabão, principalmente se você tiver que fazer alguma coisa, sair de casa, voltar, ou mesmo encostar em alguma superfície onde muitas pessoas estão encostando. Então, cuidado com isso aí. Quanto menos as pessoas se expõem, quanto menos as pessoas saem de casa, também ficam mais tranquilas nessa situação da limpeza, né? Aqui agora a pergunta da Priscila Azevedo, que é de Teresópolis, aqui na região serrana do Rio. Rinite alérgica crônica é grupo de risco? Olha, essa pergunta todo mundo faz, né? A questão é o seguinte, a doença para ser uma maior vulnerabilidade à forma grave, né, que a gente fala até grupo de risco, são doenças que têm alguma lesão no pulmão, que predispõe à forma grave. Geralmente a rinite é um processo alérgico, né? Então, geralmente é uma doença de via aérea superior. Então, assim, você tem a rinite, está compensadinho, não tem nenhum problema prévio na via aérea inferior no pulmão, a gente não considera esse paciente como grupo de vulnerabilidade ou grupo de risco de ter os desfechos mais graves da doença. De Juiz de Fora, em Minas, é a pergunta do Paulo. Garganta inflamada também pode ser sintoma de coronavírus? Pode. A questão é que a doença, a Covid-19, ela tem uma apresentação clínica muito ampla. Então, eu posso ter um quadro lá de dorzinha de garganta, de febre baixa, de dor muscular. Isso já pode ser o quadro da Covid. A questão não é porque é esses sintomas que é Covid, mas que a Covid pode ter vários sintomas, às vezes sintomas pequenos, e às vezes a forma mais grave da doença. A maioria das pessoas, quase que mais de 80%, vão ter sintomas muito frustros. Realmente, uma febrícula, uma dor de garganta, aqueles sintomas lá que a gente vem falando bastante, né? Do olfato, do paladar, a perda, isso pode aparecer. Então, dor de garganta, sim, entra como um dos sintomas que podem ser Covid, mas não é porque você está tendo dor de garganta que isso é Covid. Então, existem vários diagnósticos diferenciais, né? Então, as pessoas não têm que ficar apavoradas se aparecer um sintoma e achar que aquilo é Covid, que vai ser a forma grave, que vai ter que ir para o hospital. Então, tem que ter muita calma nessa hora, sempre lembrar que o critério para procurar pronto-socorro é a falta de ar. Então, olha só um cenário, você começa a ter febre, dor de garganta e melhora, você não vai procurar pronto-socorro. Agora, se você nesse contexto de febre, dor de garganta, começa a ter falta de ar, aí sim tem que acender uma luzinha vermelha, nesse momento eu tenho que procurar algum serviço de emergência para ser avaliado. Doutor, vou pedir a gentileza do senhor seguir aqui com a gente vai para outras notícias, mas volta daqui a pouco respondendo as perguntas, pode ser? Muito obrigado, Lilian. Então, até já. Espero que essas informações tenham sido úteis para vocês. Compartilhem à vontade. Um abraço.